O que faz um analista de redes sociais? Então, se você pretende ser um analista de redes sociais, se você é, ou se você quer contratar um analista de redes sociais, a gente vai dar aqui algumas dicas do que você precisa saber ou do que você precisa exigir para ter ou ser um analista de redes sociais, tá? Vou escrever aqui no nosso conteúdo. Só por curiosidade, eu pesquisei aqui no Google, ó, vagas analista de redes sociais. Só na Cato ele está falando de mais de 700 vagas relacionadas à analista de redes sociais. Mas para eu ser um analista de redes sociais e poder concorrer a essas vagas, o que eu preciso saber? Primeiro, você precisa saber que nas redes sociais nós temos a divisão entre conteúdo pago, okay? Que muita gente chama de tráfego pago, e aí você utiliza as ferramentas de ads para isso. E tem a questão do conteúdo orgânico, né, que é o tráfego gratuito. Então, as redes sociais dividem-se nessas duas situações. Para você ser um analista de redes sociais, primeiro, você precisa conhecer as redes sociais populares no Brasil e entender qual é o público de cada uma. Porque às vezes você pode estar fazendo um trabalho de TikTok, sendo que o seu público está no Facebook. Às vezes você pode estar fazendo um trabalho de Pinterest, sendo que o seu público está dentro do LinkedIn. Então, primeiramente, você precisa entender qual é, obviamente, qual é o público do negócio que você vai trabalhar e qual é o público de cada rede social dentro aqui do Brasil, tá? Então, primeiro, entender quais são as redes sociais mais populares e qual é o público de cada rede social. Segundo, saber planejar. Por exemplo, quando a gente fala de conteúdo orgânico, você precisa saber ter um calendário de conteúdo. Preciso saber o que analisar nas redes. Se você vai analisar a ferramenta de análise da própria rede ou uma terceirizada, por exemplo, você vai usar o Instagram Insights ou você vai utilizar o Google Analytics. Então é importante que você entenda tudo isso. Definir objetivos dentro das redes. Você quer aumentar o engajamento, você quer aumentar o conhecimento da sua marca, você quer vender mais, você quer gerar mais leads, você quer chamar mais no WhatsApp, no telefone, etc. Enfim, você precisa ter um planejamento para definir o que esperar de cada rede social. Porque somente com o planejamento você vai saber se o seu trabalho dentro dessas redes sociais está surtindo o efeito que você espera ou não. Então, primeiro eu preciso saber para onde eu vou, para depois trabalhar uma série de ações para poder chegar onde eu planejei. Tá? Então, primeira situação, planeje como que você vai atuar nas redes sociais. Você vai atuar só com tráfego orgânico? Você vai atuar só com tráfego pago? Você vai atuar com as duas? Então, essa é a primeira situação. Saber como planejar. Terceira situação, saber como gerar conteúdo. E aí você tem ferramentas para isso. Você tem o Google Trends. Você tem o Answer the Public. Você pode acompanhar seus concorrentes. Você pode utilizar suas ferramentas de análise. Por exemplo, eu estou postando foto e vídeo. Segundo a minha ferramenta de análise, o que está dando mais resultado? Foto ou vídeo? Eu preciso saber disso. Porque daí eu consigo seguir uma linha de produção de conteúdo no qual, historicamente, eu já tive resultado. Então eu tenho muito mais chances, pensando em geração de conteúdo, de ter mais resultados a partir do momento que eu consigo fazer análise dos meus resultados. Tá? Que é justamente a quarta situação, saber fazer análise. Okay? E aí você tem, para fazer análise, primeiro, você tem que ter um planejamento. O planejamento é o guia. Né? No planejamento tem os famosos KPIs. Deixa eu anotar aqui. Que são os indicadores de performance. Ou seja, eu quero vender X, eu quero X de leads, eu quero X de alcances. E dentro das análises eu tenho as minhas métricas, que é onde eu vou saber se os meus KPIs estão sendo alcançados. Por exemplo,
O meu objetivo é fazer 10 vendas por semana. Aí eu estou usando Facebook Ads. Dentro do Facebook Ads eu configurei uma conversão. E através da métrica conversão, eu consigo saber se a minha quantidade de vendas planejada está sendo alcançada ou não. Ah, mas eu não uso Facebook Ads, eu só faço parte orgânica. Então, se eu uso Google Analytics, no Google Analytics você cria uma conversão e aí você vai conseguir saber das 10 vendas qual é a rede social que está tirando mais vendas. Porque no Analytics eu consigo saber de onde o usuário vem e se ele executa a ação que eu espero que ele execute. Tá? Esse é um exemplo de planejamento com KPI e métrica. Então é importante que você faça análise dos resultados. Tá? Eu falei aqui de métrica paga. Eu poderia também fazer análise orgânica. Então, por exemplo, estou produzindo resultado, estou produzindo conteúdo. Eu quero saber se as pessoas estão vendo o meu conteúdo. Então, obviamente, nesse caso, você vai ter que fazer análise dentro da própria ferramenta. Porque o Analytics, por exemplo, não vai enxergar o que está acontecendo dentro da sua rede social. Ele enxerga o que está acontecendo dentro do seu site. A grande vantagem hoje é que todas as redes sociais têm ferramentas de análise. Então, eu consigo saber qual o meu alcance, qual a minha taxa de engajamento e assim por diante. Então eu preciso disso. E tem uma ferramenta do Google chamada Google Data Studio. Então eu faço Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Eu consigo consolidar o resultado dos 4 em um único relatório, que é o Google Data Studio. Então é uma ferramenta essencial para você trabalhar com análises de desempenho em redes sociais. Tá? Então, essas são algumas situações, colocar aqui análise e relatórios, que você precisa saber analisar e gerar relatórios de desempenho. Quinto, ter um bom relacionamento. Ok? Falar com as pessoas nas redes sociais. Gerar conversas. Ok? Você precisa criar essas situações para poder entender. Para poder entender não. Para poder aumentar o alcance dos seus conteúdos. Tá? Então você gera as conversas nas redes sociais. As pessoas conversam, você vai lá e responde, e isso vai aumentando a quantidade de interações. Ok? Tem uma questão em redes sociais chamada gestão de crise, no qual você precisa identificar dentro das redes sociais quem está falando sobre você para poder trabalhar no foco. Porque assim, as pessoas quando elas estão satisfeitas, muitas vezes elas não comentam nas redes sociais. Mas quando elas estão insatisfeitas, elas vão lá e comentam nas redes sociais e aquilo pode tomar uma proporção que depois você não consegue mais controlar. Então a ideia é você utilizar ferramentas, softwares, que você consiga acompanhar se a pessoa abriu um post falando sobre você. Aí você vai lá no foco, já responde, já resolve, para que aquilo não tome proporções do qual você depois não consiga controlar. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui tem também no nosso curso de redes sociais, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouquinho mais. Então é importante, dentro desse relacionamento, trabalhar em cima de gestão de crise para evitar que você tenha grandes problemas vindo, por exemplo, de algo que aconteceu no mundo offline. Por exemplo, um mau atendimento ou algo assim. Tá? Então é importante você trabalhar essa parte de relacionamento. Sexta questão. Saber trabalhar com campanhas, os ads da vida. Então hoje você tem Facebook Ads. Dentro do Facebook Ads eu faço as campanhas de Instagram também, tá? Então Instagram e Facebook sempre dentro da mesma plataforma. LinkedIn Ads, hoje a rede social profissional mais acessada do Brasil. Pinterest Ads, né, voltada aí principalmente para negócios que têm apelo com imagens, né, tatuagens, restaurantes, hotéis, viagens. Twitter Ads. Provavelmente vai ter um grande boom aí depois da aquisição do Elon Musk, né, hoje voltado aí para a galera que gosta muito de tecnologia. Hoje é a rede social mais acessada como segunda tela, né, as pessoas assistindo televisão e acessando o Twitter. YouTube.
Hoje tem uma audiência muitas vezes maior do que a televisão, principalmente para crianças e adolescentes. E o TikTok Ads, que agora recentemente abriu a possibilidade de fazer os seus anúncios. Então é importante que você saiba trabalhar com anúncios, saiba criar as suas campanhas. E não é só trabalhar clicando em impulsionar, é entender qual é o objetivo de campanha de cada uma das redes sociais e dentro do planejamento entender qual é o tipo de campanha que mais se encaixa com os objetivos que você tem. Porque só clicar no botão de impulsionar é fácil, qualquer um faz. Agora entender dentro do objetivo qual é o tipo de campanha que mais se encaixa, por isso que é importante o planejamento. Para que você consiga alcançar os seus objetivos é fundamental. Ou seja, fazer a campanha, ter todo o panorama de análise e depois conseguir medir para poder melhorar sempre os resultados. Essa é a ideia de saber trabalhar com campanhas, tá? Então, essas são algumas dicas, né? Eu posso até colocar aqui algumas dicas de mais softwares que um social media precisa saber. Softwares, ferramentas e apps. Então, o ideal é que ele saiba de Google Analytics. O Google Analytics é uma ferramenta gratuita, agora na versão GA4, que vai te dar um panorama de desempenho global das suas ações em redes sociais e marketing digital como um todo. Então é importante conhecer. Se você quer analisar a concorrência sem rush, né, você vai conseguir entender tudo que a sua concorrência faz para poder ter um panorama ali também. Em termos de desenvolvimento de conteúdo, de imagem, o Canva é excelente. Né? Se você sabe de Photoshop, e entre outras ferramentas, obviamente que é o ideal, mas às vezes essas ferramentas são um pouquinho complicadas, o Canva pode ali te auxiliar. Você tem que saber hoje também de inbound marketing, porque muitas vezes o começo do relacionamento do inbound marketing começa na rede social. Você vai fazer um trabalho de captação, depois relacionamento e venda, principalmente para produtos com ticket maior. Eu vendo aluguel, vendo serviço de assinatura. Então, muita gente está utilizando o inbound marketing nesse sentido. Ferramentas de agendamento de conteúdo, como por exemplo MLabs. É importante eu conhecer, porque isso me poupa tempo. Né? Eu consigo trabalhar melhor a minha distribuição de conteúdo. Quando a gente fala de inbound marketing, você tem algumas ferramentas, como por exemplo, hoje no Brasil mais conhecido, a RD Station, você tem o HubSpot, tem o Lead Lovers, entre outros. Tá? Então, aqui algumas ferramentas, né, sugestões de ferramentas que você precisa conhecer para poder trabalhar os seus conteúdos, trabalhar melhor aí as suas publicações, análise de concorrência, criação de imagens, vídeos e etc. Beleza, pessoal? Lembrando, aqui embaixo tem o nosso curso de redes e mídias sociais, onde a gente aborda todos esses conteúdos de uma forma mais ampla. Certo? Então é isso, eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.